Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube e no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha do Praticadamente. E esta noite estaremos aqui com o nosso professor, trainer internacional de hipnose não verbal, Gogo Neto. Ele é especialista em HNV, que já formou grandes profissionais aptos a tratarem vidas e suas dores emocionais, como com todo cuidado e respeito que merece, certo? O Gogo, além de hipnoterapeuta, é professor e um grande admirador da filosofia cigana e a sua cultura. Tá? Então, mas antes de passar para o nosso convidado, só queria lembrar que estamos em todas as mídias, como WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Sigam praticadamente e compartilhem. Agora eu passo a palavra para o nosso convidado, o Gogo Neto. É com você, Gogo. Obrigado, Andréia. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está assistindo agora. Boa noite para quem está assistindo depois e é noite. Bom dia. Enfim, não sei que hora vocês vão assistir, mas sejam muito bem-vindos. Eu sou o Gogo. Como a Andréia falou, eu vou começar do jeito diferente agora. Eu acho que é mais interessante. Eu não sou só um admirador da cultura cigana. Eu nasci cigano. Meu pai era pertencente a um clã chamado Karderash. Uma parte desse clã veio da Rússia, outra parte veio da Grécia. E não tem como eu não entender um pouquinho disso, né? Sobre filosofia, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de tentar compreender quais são os pensamentos por trás das coisas. Eu entendo que o ser humano é um bichinho que consegue filosofar e ele consegue fazer as maiores coisas da existência porque ele sabe filosofar. E de quebra também gosto muito de hipnose não verbal. Não só gosto de hipnose não verbal, mas eu diria para vocês que é o meu vício estudar sobre. Se eu não estou praticando hipnose não verbal, eu estou entendendo sobre, estou falando, estou conversando, ou estou praticando, enfim. É uma coisa que eu persigo ao longo da vida. Talvez seja legal falar um pouquinho dessa história. Quando eu tenho 41 anos agora, né? Acho que em 2015, 2016, 2015, quando minha mãe faleceu, eu comecei a ter alguns insights que eu já trabalhava, fazia tempo, eu já trabalhava com reiki nessa época, trabalhava com outras coisas, outras técnicas, e depois eu fui descobrir que eram técnicas de hipnose também, ou técnicas de magnetismo. Meus pais sempre tiveram essa essa particularidade de procurar essas coisas diferentes, sabe? E começou a entrar na minha cabeça uma coisa muito doida, que era assim, deve existir algum botãozinho para virar, alguma chave para virar dentro do ser humano. E quando eu procurava alguma coisa cognitiva, não existia uma palavra e etc. E aí, em 2017, eu entrei no mundo da hipnose de vez, para compreender melhor como funciona. Mas eu sempre persegui essa ideia. Olha que louco, eu estou falando para vocês agora, eu estou me tocando disso. Eu sempre perseguia essa ideia de que deve existir um único comando para que você fique bem. E eu acabei entendendo depois que, por exemplo, Braid e outros hipnotistas barra médicos do passado tinham essa mesma ideia, porque eles pegavam todo o conhecimento do magnetismo animal, começaram a dar uma essência verbal para aquilo, começaram a criar a hipnose, como ela é conhecida hoje como hipnose clássica, mas sempre buscando isso. E eu achei mais interessante ainda, porque tinha mais gente buscando pelo que eu achava que existia. E quando, em 2018, quando eu encontrei o Giancarlo, no primeiro curso dele, eu percebi que realmente existia alguma coisa que era muito forte, era muito poderosa, era muito forte e era completamente fora desses caminhos normais que existem na vida, sabe? Era uma coisa muito mais forte. Estudando a hipnose não verbal, eu comecei a compreender de modo muito, muito, muito mais profundo que ela não é uma ferramenta, ela não é uma modalidade de hipnose, apesar da gente chamar assim,
Eu acho que tudo que é convencionado, a gente acaba deixando e usando, tá tudo bem. Mas não é hipnose, não é só um processo, ela é um processo de comunicação bastante refinado. A hipnose não verbal é comunicação. Toda hipnose, na verdade, para mim, pelo menos minha opinião pessoal, é que toda hipnose é um processo de comunicação. Mas a hipnose não verbal é um processo de comunicação muito refinado, porque você tem uma alteração gigantesca sem nenhum tipo de sugestão. E dali para frente desse 2018 fatídico, eu comecei a ensinar algumas pessoas, 2 amigos vieram de Santos, depois 4 de Campinas, depois um tanto daqui, um tanto dali. E eu acabei ensinando um monte de gente, uma porrada de gente. Tem, por exemplo, hoje o Gouveia, que dá cursos de hipnose não verbal e dá curso muito bem. E eu tive a honra de ser o professor dele. A gente tem o Dalmo aqui também, que é um puta cara, gente finíssima, e aprendeu comigo lá no Sul. Tem Orlando. Enfim, eu acho que todos vocês, de alguma maneira, eu acabei tocando com a hipnose não verbal. E talvez isso, para mim, Andréia, seja a coisa mais honrosa que você pode ter. Você tocar uma pessoa ao ponto de que você muda a vida dela de alguma maneira e ela começa a mudar as vidas das outras pessoas também. Não é simplesmente uma brincadeira, não é uma coisinha banal, passageira, sabe? Quando eu ensino, o Gouveia sabe bem disso, já tirou bastante sarro de mim também. Eu sou muito chato e eu sou muito exigente, porque eu quero que todas as pessoas tenham ética. Eu quero que todas as pessoas compreendam o que é esse processo comunicacional, o quanto ele é profundo. E isso acaba resvalando também na minha moral, no modo como eu ensino. Eu não sou o tipo de cara que vai pegar e fazer uma brincadeira de cunho sexual no meio da aula e etc. Eu procuro evitar esse tipo de coisa porque eu entendo que ali naquele instante eu estou formando formadores, eu estou formando terapeutas. Então eu não tenho como brincar desse jeito. E vocês me conhecem faz tempo, vocês sabem que eu sou de falar porcaria, eu falo groselha pra caramba, eu adoro falar bobagem. Menos no instante em que eu estou ensinando, porque eu tenho que passar uma coisa muito séria e que é uma parte da gente também, né? Essa seriedade que a gente tem quando vai tratar a pessoa. Então, eu acho que esse é um resumo do modo como eu me enxergo hoje. Um velho ranzinza que ensina hipnose não verbal, mas que gosta de ensinar do jeito certo para as pessoas ficarem corretas no negócio. Isso que eu Só acho de, bem bacana. só de curiosidade, Google, você comentou que você teve 2 conhecidos de Santos, foi isso que você falou? Né? Sim, sim. Só de curiosidade, como eu sou de Santos, né? Eu estou em É. Santos, né? Na realidade sou de São Paulo, e hoje eu moro aqui em Santos. E quem são esses? O Márcio Miorim e uma ex-namorada dele. O Márcio fez coaching comigo em 2016, lá no IBC. A gente ficou uns 10 dias internado lá dentro, como que é o nome? Junto com o Zé, lá no IBC. E eu acabei fazendo uma amizade bacana com esse pessoal. Eu não sou o tipo de cara que procura as pessoas, mas eu estou sempre disponível para as pessoas. E quando ele ficou sabendo, ele falou: pô, cara, você não pode me ensinar? Eu falei: posso. Ele subiu, veio para Atibaia aqui com a ex-namorada dele, e os dois aprenderam a usar hipnose não verbal. Isso foi 2018. Acho que foi 2018. Aí logo depois disso, teve o Denilson, eu não sei, o Denilson que gravou uma aula para mim de fisiologia, o Denilson que é anatomista, Denilson Araújo. Aliás, é um puta de um cara também. É um puta do cara. Depois vocês procuram se quiser procurar no meu Instagram, tem ele lá. Ele tem um conteúdo bem bacana. Aí depois ele e a Paty, que é a mulher dele, começaram a falar para mim: cara, você tem que ensinar. Você tem que ensinar. E eu: não, gente, já passou a idade de ensinar. Eu já ensinei Windows 95 para os idosos, já, né? Não, tem que ensinar. Então eu comecei a ensinar por insistência de amigo, cara. Olha que foda. Por insistência de amigo. Tipo, você tem a manha, Gogo, vai e faz. Eu: não, vai e faz, não. Aí nessa última turma que teve do Giancarlo, que ele não pôde vir, né, na primeira, eu dei a aula e o pessoal ficou doido, porque a aula foi muito legal.
As aulas foram muito legais, muito dinâmicas, muito cheias de coisa para se fazer. Então, é uma coisa que constantemente eu também preciso olhar para trás e lembrar, sabe? É legal você fazer essa pergunta porque me trouxe saudosismo. Não, não, foi mesmo uma curiosidade mesmo. E esse pessoal de Santos, eles praticam, fazem, eles usam ela, ou você não tem mais contato com eles? Eu não sei, cara. O Márcio faz um bom tempo que eu não tenho contato. Eu lembro que ele trabalhava mais, ele gostava mais, né, da área de coaching mesmo, da área de guia, não da área de meter a mão no processo e fazer algum tipo de terapia. Mas ele fez, na verdade, olha que coisa interessante. O pessoal do IBC que fez comigo, eu não me lembro o número da turma, mas um quarto dessas pessoas, e cara, um quarto para uma turma do IBC é gente pra dedéu, é muita gente. Um quarto dessas pessoas eu consegui levar para o mundo da hipnose, no ponto de que quase todos eles se transformaram em terapeutas e não em coaches. Olha que bonito. E aí, Interessante, né? eles aprenderam que o processo de coaching, eu vejo, tá? Não sou dono da verdade, pelo amor de Deus. Mas eu vejo hoje como uma coisa muito errada. Porque existe a promessa de que aquelas pessoas vão se tornar líderes e vão liderar pessoas e vão ganhar dinheiro, quando na verdade essas formações são mais voltadas para você, são mais voltadas para nós mesmos nos desenvolvermos de alguma maneira. Então, para mim, isso serviu. Mas teve um monte de gente que ficou frustrado porque não conseguiu virar coach, não conseguiu ganhar dinheiro. Nossa, olha que narizão horroroso do Gouveia. Meu Deus do céu. Ele colocou o celular aqui assim, ó. Figura, velho. Estava procurando alguma coisa dentro do celular ali. Tá cheirando, pra ver se eu tô com um cheiro bom de perfume. Então, eu acabei ajudando a transformar mais e mais vida. Corre, André, corre! Então é isso, cara. Tudo. E é interessante, né? Que parece que tudo foi feito assim no improviso. E é verdade, porque eu não planejei para nada disso. Tipo, eu sou um trainer hoje que dá aula fora do Brasil. Sou. Eu tenho uma chancela do Giancarlo. Tenho. Não preciso mais ter a chancela do Giancarlo nem de ninguém. Não preciso. Mas é muito bacana ver como isso começou, sabe? Para mim está sendo uma surpresa também falar sobre isso com vocês, porque é uma coisa que eu não costumo lembrar todo dia, de toda essa trajetória, de como que foi. Se eu começar a falar lá de trás, então, meus pais fizeram parte da Provida, que é uma sociedade dissidente da Rosa Cruz. Dissidente, ela é pareada, né, com a Rosa Cruz. E, tipo, a gente teve contato com o magnetismo desde pequenininho. Brincadeira dos meus pais de colocar a mão na frente, fazer você ir para frente, para trás, ou fazer você desdobrar. Quantas e quantas vezes eu não vi coisa em casa e depois eles vieram e falaram, não, é que a gente estava fazendo exercício dentro da própria vida. Então, cara, eu sou bombardeado por isso desde pequeno, desde pequenininho. E é bacana lembrar disso. Bacana lembrar que toda essa experiência que a gente vai adquirindo ao longo da vida serve para trazer mais experiência para as pessoas e para formar formadores bons também. Como eu fiz com o Gouveia, eu tenho orgulho de falar. Legal. E é o seguinte, só lembrando o pessoal que está aqui também, né? Como o nosso querido Gogo Neto aqui vai estar desvendando a hipnose não verbal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem abrir o microfone, levanta a mãozinha se quiser lá, levanta a mãozinha, a gente abre o microfone aí para vocês poderem fazer as perguntas para ele. Ele está aqui justamente para isso e aproveitando também, né, Gogo, que ele está meio de Covid, né? Então, então É fica verdade. aquele cansaço físico, né? Às vezes de estar desenvolvendo tudo. Mas é legal, gostei. A minha curiosidade de que você falou mesmo aí do pessoal que foi interessante, porque eu conheço uma pessoa aqui de Santos também que trabalha muito com hipnose não verbal, né? E Quem será? daqui É. é, não sei se você já ouviu falar, no Palermo, José Palermo? José Sim, Carlos, José Carlos Palermo. já ouvi falar assim. É um Ele é senhor, muito, né?
Ele é muito conhecido aqui também. Então, mas é Vamos, interessante. vamos, vamos desmistificar, como você bem disse, a hipnose não verbal. Vamos lá? Senta que lá vem história. Ao longo de todos os processos de interação humana, sempre houve alguma ferramenta linguística, tá? Se a gente parar para analisar a nossa língua, o nosso idioma e etc., ele é relativamente novo. E tiveram outros tantos idiomas. E a função desses idiomas é, primariamente, criar uma comunicação através da interpretação dos símbolos. Se a gente pega uma comunicação mais antiga, por exemplo, como o Futark, que deu origem às runas, deu origem entre aspas, né? Existiam figuras de animais, figuras de objetos, e essas figuras todas passaram a ter sons correspondentes para que as pessoas pudessem falar a mesma coisa. Então, ao longo do tempo, o ser humano foi desenvolvendo essa habilidade de comunicação, principalmente esse ser humano que nós somos, Homo sapiens sapiens, que a gente está aqui há mais ou menos 130 mil anos pisando na Terra. Mas, se a gente for analisar desde lá de trás, desde o comecinho, desde quando a gente ainda era símio e estava começando a desenvolver a humanidade, a gente vai voltar, sei lá, 5 milhões de anos, 6 milhões de anos atrás, não existia verbalização. Não existia. Algo que é inato do ser humano e dos seres é a comunicação não verbal. É, basicamente, a comunicação. Então, a gente pode pensar minimamente que em 130 mil anos a gente tem uma língua falada, desenvolvida hoje, bem desenvolvida, e tiveram outras tantas que foram morrendo e dando origem para outras línguas, outros idiomas, mas a gente tem desde o comecinho a comunicação não verbal. A gente tem a não verbalização. A gente tem os movimentos do silêncio e por aí vai. O que será que deu mais trabalho para desenvolver? Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu só sei que a gente tem uns períodos gigantescos de tempo que compreendem a fala e a não fala. Dito isso, imagina uma época onde não existia uma fala muito bem arquitetada ainda. Sei lá, a época dos druidas, por exemplo. A gente não está falando de coisa tão longe assim, mas a época dos druidas, a época dos indianos, sei lá, 4 mil anos atrás, lá no Vale do Indo, e outros povos, eles trabalhavam com cura. E essa cura sempre esteve ligada, sempre, note, sempre esteve ligada a algo, a um quê de espiritual, a um quê de energia, a um quê de inexplicável, porém explicável pelos deuses e deidades. Então era normal que ao longo de processos de tratamento de cura, eu vou chamar de xamânicos, até porque xamânico não quer dizer só sobre o xamanismo moderno dos índios aqui no Brasil, mas quer dizer também sobre o xamanismo antigo. Por exemplo, existem indícios de que tiveram sumérios vivendo na Amazônia. Existem indícios fortes de que o Tupi-Guarani tem como raiz o sumério. Então, a gente está falando de coisas muito antigas e que conviveram, só que a gente não sabe até onde conviveram ou deixaram de conviver. Todos os rituais, e aí eu vou me ater a rituais de cura, eles eram feitos, pelo menos a grande maior parte, né? A gente não está falando daqueles rituais de matar criança e etc. Mas os rituais eram feitos para que houvesse alguma mudança na saúde da pessoa. E esses rituais eram feitos por xamãs que eram ligados com as entidades maiores. Eram ligados com os deuses, deusas, divindades, deidades e etc. Então, eles meio que canalizavam essa energia. Ainda existe, uma confusão muito grande no mundo, e eu posso dizer a nível de Brasil e Portugal, que eu conheço um pouquinho melhor, sobre o fato da hipnose não ser algo místico nem esotérico. E aí não importa qual hipnose é ou deixa de ser. E é legal a gente traçar um paralelo nisso, André. Por quê? Quando existiam esses rituais
sem um clero, sem uma estrutura hierárquica religiosa, e era simplesmente o xamã, o pajé, e etc. Quando existia isso, a confiança era dada toda para o pajé, a confiança era dada toda para o curador. E o curador fazia movimentos e trazia, enfim, ações que ele alegava serem vindas de algo maior. Mas o efeito físico proporcionado pela hipnose, o que a gente enxerga como efeito físico, talvez seja muito semelhante aos estados que essas pessoas chegavam. Vide os rituais de Tarantata, que ainda acontecem no sul da Itália. E foi uma das centenas de inspirações que o Giancarlo teve e que o Marcello teve. O Marcello foi o mestre do Giancarlo. A gente quase não fala sobre ele, porque também não tem muito material, mas o cara era simplesmente um gênio. Ele criou muitas coisas de tecnologia. Ele era foda. O cara era fudido. Era assim, uma mente perturbada no mundo de sanidade. Italiano também? Italiano também. Italiano. Chamava Marcello Creti. Então, ele que juntou isso observando, ou seja, ele também era um frequentador desses lugares de rituais, de expulsão de demônio e etc, etc. Ele também era médium, olha que interessante. Ele também incorporava. Então, por que eu digo também? Porque eu também tenho essas coisas. Eu não falo para todo mundo, lógico, mas vocês que são um pouco mais próximos sabem, o Gouveia sabe disso de cor salteado. Então, ele criou isso baseado nas vivências que ele teve em rituais que são muito antigos. O Giancarlo continuou a obra dele. O Giancarlo adicionou um pouco de ciência, como ele mesmo diz. Ele adicionou um pouco de ciência ao processo que foi criado ali, aqueles passos todos que foram feitos um depois do outro e que eu ensino certinho. Então ele colocou um pouco de ciência, mas no final das contas, o que a gente faz com a hipnose não verbal pode ser chamado de a maneira mais antiga de hipnose do mundo? Claro que pode. É óbvio que pode. Primeiro de tudo, porque todo mundo entra nisso. Segundo, não tem nada de místico. É totalmente replicável. Se não fosse replicável, eu não ensinava. Aí que tá. Eu vou ensinar algo que é místico? Até vou. Esotérico, místico, até vou, mas não como hipnose não verbal. Então, a hipnose não verbal é um conjunto de movimentos que gera comunicação. E essa comunicação é básica, é a base da transformação do sujeito. Obviamente, que quando a gente fala de hipnose não verbal, a gente está falando de movimento também. A gente está falando de um movimento social, mesmo que pequeno e tímido, mas a gente está falando de um movimento social. Um movimento em prol da vida. É um movimento em prol do ensino de qualidade. É um movimento em prol da ausência de mentira, da ausência de papagaiadas e groselhas e etc. Então, existe isso que a gente chama de irmandade, que, por exemplo, o Gouveia faz parte, Paulo também, o Orlando também faz parte, a gente faz parte de uma coisa maior do que a hipnose. Isso é uma coisa que é bacana, porque também, por incrível que pareça, André, também remete ao que acontecia antigamente. Antigamente a gente não tinha o pajé, não tinha o, sei lá, o xamã que fazia as coisas. As pessoas ficavam em volta dele para adquirir conhecimento. Cara, é exatamente o que acontece hoje. Só que na modernidade. A gente está longe um do outro, longe do Gouveia, estamos longe do Paulo, da André, enfim, de todo mundo. O Dalmo também está longe pra cacete, tá lá no sul. Mas se a gente se encontra, essa irmandade está viva. Por isso que não é simplesmente uma aula de hipnose. Por isso que eu não tenho como falar para vocês que a hipnose não verbal é 100% científica quando ela lida com seres humanos que não estão preocupados com a ciência por trás do negócio. Eles só estão preocupados em parar de sentir dor. E a hipnose não verbal vai fazer isso. Eu, como operador, vou fazer isso. Eu vou ajudar a tirar aquela dor daquela pessoa.
E ela depois vai replicar isso para o mundo de alguma maneira. É ruim pensar num mundo com pessoas cheias de dor, não é? Talvez não precise ser assim. O Dalmo, por exemplo, o Dalmo fez aula comigo de hipnose não verbal lá em Santa Catarina e ele gosta muito de magnetismo. E eu não vejo nenhum problema nisso. Aliás, nenhum tipo de problema nisso. Eu vejo os conteúdos que ele posta hoje, ele está misturando passos da comunicação não verbal com passos do magnetismo e etc. Eu fico orgulhoso, porque eu falo assim, gente, é mais um ser humano que eu pude ajudar de alguma maneira e que está ajudando outras pessoas. Isso é muito bonito. Isso é muito legal. Isso é o que me dá literalmente o tesão de ensinar. E é o que me deixa triste quando a gente está passando por um momento difícil, como de novo a gente está passando no país por mais um momento difícil, complicado, e a gente não consegue mais fechar a turma. Porque o pessoal está segurando grana, o pessoal não está conseguindo fazer mais nada, cara. Está complicadíssimo. Então o que a gente faz? Atende pro bono, atende de graça. E muda. E faz aquelas pessoas assumirem um compromisso para que elas mudem o mundo junto com a gente. Isso é bacana. Isso é uma coisa que me deixa feliz de saber que tem uma pegada. Não é uma pegada ruim. Uma pegada que, eu preciso escrever meu nome na história. Eu não tô nem aí, cara. Eu sou só um filhote de cigano que eu tô velho. Só isso. Eu só quero que as pessoas fiquem bem. Aí que tá, né? É velho não, né? Porque às vezes a gente fala velho, velho, mas é experiente, com experiência, né? Então, Experiente. mas tem uma pergunta que todo mundo faz quando a gente tem o tema de hipnose não verbal, que é possível fazer a hipnose não verbal virtualmente? Atender? Boa, boa. Vamos lá. Não é possível por um motivo. Ó, quando a gente vai fazer processo de hipnose não verbal, processo de comunicação, eu preciso sempre de um operador para poder despertar em mim, ah, eu vou chamar de coisas, tá? Mas as coisas que eu quero. Esse operador precisa saber me estimular e precisa saber olhar aonde eu estou sendo estimulado. Por exemplo, eu já fui da ideia de que a hipnose não verbal também era uma hiperestimulação sensorial. Mas estudando, principalmente discutindo com o Giancarlo em mesa de restaurante, eu cheguei no consenso de que não é uma hiperestimulação sensorial. Na verdade, é uma estimulação muito certeira. Então, ela não é uma hiperestimulação, ela não é generalizada, ela é certa, ela é muito certeira. Se eu preciso de alguém com esse poderio de fogo, de fazer um estímulo, um só, que eu consiga captar e consiga ficar preso naquele estímulo, eu realmente preciso de alguém para fazer isso. Então, não consigo fazer sozinho. Não existe auto-hipnose. Primeira coisa, não existe auto-hipnose não verbal. Segunda coisa, quando a gente fala de auto-hipnose, obrigatoriamente nós estamos falando de sugestões. Olha que interessante. Mas a auto-hipnose eu vou fazer só para relaxar. De qualquer maneira, você está fazendo um processo que é imaginativo e tem essa presença de comunicação verbal. Mesmo que seja uma comunicação mental, existe a verbalização, tá? Se eu tenho um processo que depende de fala, mesmo que seja fala interna, eu dependo da comunicação verbal, eu dependo da verbalização. Então, todo o processo de auto-hipnose é um processo de hipnose verbal. Sempre, indiscutivelmente. Mas e um processo, por exemplo, de relaxamento, de yoga? Já acabei de falar o nome. É um processo de relaxamento da yoga. Parece com hipnose? Claro que parece. Tudo isso está trabalhando uma coisa que a gente chama de quarto estado da mente, que é o estado de hipnose. Tudo isso está trabalhando do mesmo modo, só que o jeito de entrar é diferente. O propósito é diferente, o jeito de entrar é diferente. Vou entrar vou acender um incenso e vou meditar.
aquilo é contemplativo. Olha que interessante. Eu não estou fazendo aquilo para viajar ou para tratar alguma coisa. Não, aquilo é uma maneira de contemplar a mim mesmo e é o que está fora de mim, mas é o que saiu de dentro de mim. A hipnose não verbal não tem esse fator contemplação. Não existe isso. A hipnose não verbal é, de fato, uma comunicação que visa causar uma mudança interna muito rápida e muito forte, como se fosse um soco. Já a hipnose verbal busca te convencer de algo através da verbalização. Vamos pegar mais um exemplo legal do que é verbal? A regressão. Qualquer tipo de regressão. Se a regressão for guiada, alguém está falando alguma coisa. Se essa pessoa não souber contar histórias, ela não sabe fazer regressão. Então, todo mundo que é bom na regressão é bom na regressão porque é bom de contar história. Ou seja, aquele evento todo que você trouxe com a regressão, muito provavelmente é criado. Muito provavelmente é criado. E essa criação tem que ser extremamente congruente com a pessoa para que ela aceite e para que ela comece a ter a tendência de mudar algumas coisas, diferente da hipnose não verbal, que não tem sugestão alguma. As sugestões que tem na hipnose não verbal são inerentes a um processo chamado viver. São sugestões da própria vida. Eu estou sentado num lugar, eu estou de pé, eu sinto dor, vou no terapeuta, logo a minha expectativa é que aquilo mude ou melhore. Eu não tenho fé no processo, eu tenho fé no terapeuta. Isso é uma coisa importante também. Aliás, isso é uma dica que eu deixo para a galera que é mais nova. Não se preocupem em falar que vocês são alunos desse ou daquele professor, porque o final da ponta não está nem aí. O final da ponta não está ligando para o seu diploma, não está ligando para nada, ele só está ligando se você consegue tirar a dor dele. Eu falo para vocês, eu sou treinador do Giancarlo, sou com o maior orgulho do mundo, mas isso não muda meu tratamento de porra nenhuma. Em nada, em nada. Eu tenho meu jeito de fazer. Ele tem o jeito dele de fazer. Gouveia tem o dele, Paulo tem o dele. É tudo parecido? É tudo parecido. Mas não é igual. Manja? Então existem essas diferenças. Isso é uma coisa que é bacana de falar também, porque a gente acaba entrando naqueles modelos de cubo fechado, né? Tem um cubo, eu vou tratar a pessoa como um cubo. Não é um cubo, cara. A gente tem que ter responsabilidade por quem a gente cativa. E o paciente naquela hora é o cara que só precisa de uma coisa, do resultado, né? É o que o Gouveia acabou de falar, o importante é o resultado, né? É. Só complementando aqui também que o Gouveia tinha posto aqui, aliás, antes disso, o Dalmo falou, né, quando você estava comentando, que hoje o mundo, né, está se passando por por dificuldades, né, e se acaba até atendendo pro bônus, tal. E até o Dalmo virou e falou: e atender de graça é o maior valor agregado, sem preço monetário, mais satisfação total. Aí o Gouveia já aproveitou e falou: foi por isso que nasceu o projeto Hipnose Não Verbal Solidária, né? E aí foi. O, Agora, o, o Dalmo é a, a, uma pessoa que atende muito de graça, viu? O Dalmo, cuidado, ele hein, fica Dalmo? caçando a galera, ele atende bastante de graça, cara. Ele tem um coração biônico, como ele diz, mas é um bom coração. É. E fazendo o que você acabou de estava comentando, né, fazendo a ligação da hipnose da não verbal com a regressão, a Marcinha ela perguntou aqui: professor, a hipnose não verbal, por ser uma técnica antiga, é possível associar, ela botou a regressão, não, a vidas passadas? Mas assim, eu acho que o cérebro humano, ele tem uma incógnita tão gigante ainda pra gente, mas tão gigante, a gente consegue descrever pouca coisa. Até o pessoal que é da saúde não consegue descrever tudo ao mesmo tempo e acaba mudando às vezes. Que se eu dissesse para você que não, eu estaria mentindo.
Dentro do processo de hipnose não verbal, a gente vai buscar aquela baixa dos mecanismos de defesa. Primeiro a gente vai buscar trazer os mecanismos de defesa todos para que eles caiam e que com ele vai cair tudo que é proteção. Quem me garante que durante uma queda dessa não vem alguma lembrança, e essa lembrança vai ser desenvolvida como uma questão de vida passada, uma questão dessa vida mesmo, mais que dependa de regressão e etc. E aí, entre surgir algo assim para a gente tratar, surgir uma demanda assim, e ser verdade, são coisas distintas. Eu sou um dos adeptos de que as emoções e enfim, a nossa parte emocional é criada, gerada e mantida durante a vida. Então, você não nasce com todos os sentimentos prontos, mas você aprende a desenvolver esses sentimentos baseado na sociedade, no convívio, e em algumas questões morais internas, que também tem a ver com sociedade, né? Tem a ver com convívio. Se neste meio de tempo a pessoa consegue trazer algum conteúdo, eu não vou ligar muito se é real ou não, eu simplesmente vou entrar na onda. Agora, a pessoa teve uma regressão dentro da hipnose não verbal. Acredite, é o que mais tem. Regressão espontânea é o que mais tem dentro da hipnose não verbal. Por quê? Eu posso te dar, no mínimo, duas maneiras que eu acho que são, mas eu não sei te garantir se são. Ou seja, é um mistério? Não, é só uma coisa que acontece. Se a pessoa está no momento em que tem uma dificuldade muito grande emocional e ela se depara com essa dificuldade emocional, ela vai regredir de alguma maneira. Ou ela vai regredir ou ela vai progredir. De alguma maneira ela vai fazer algum tipo de ligação e ela vai acabar enxergando o passado, o futuro, ela vai enxergar as coisas todas juntas. É muito difícil de acontecer de alguém falar assim, passei pela hipnose não verbal e só tive uma regressão. É sempre alguma coisa que é catastrófica. Catastrófica que eu digo assim, uma proporcionalidade gigante, tá? Não que seja ruim, mas sempre é uma proporção muito grande. Ela perguntou mais alguma coisa aí, não foi, André? Foi, na realidade, ela botou aqui a possibilidade de haver resistência do cliente na hora. Sim, existe uma grande possibilidade, como qualquer processo de comunicação. Imagina só, a pessoa está sentindo qualquer dor. E quando eu digo dor, é física ou emocional. No nosso caso, mais emocional do que física, né? Apesar do nosso cérebro não saber discernir que uma coisa ou outra. Ai, dá uma cansada de falar às vezes. É normal. Então a pessoa chega com dor. Ela não quer saber que técnica que vai ser usada. Ela simplesmente quer que aquela dor passe. Então, um dos fatores que pode diminuir, assim, absurdamente essa não aceitação do movimento é o acolhimento. É acolher a pessoa. É saber acolher a pessoa. Vocês devem lembrar que há uns 3 anos atrás eu tratava mais mulheres abusadas. Eu, inclusive, fiz uma live com vocês, eu acho, falando sobre isso. Ou foi em outro lugar, não me lembro. Diminuiu bastante a procura, mas aumentou muito a procura de homens, um pouco mais novos do que eu, ou mais velhos, mas sempre numa faixa de idade semelhante, que estão se separando porque sofreram ou sofrem algum tipo de abuso dentro de casa. Essas pessoas não querem saber como que tá, o que você vai usar de ferramenta, o que você vai deixar de usar, elas não querem saber nada disso. E se eu não acolho esses homens de um jeito que deve ser, eu perco a chance de fazer qualquer tipo de processo. Porque a pessoa precisa se abrir para aquilo. Ela precisa estar apta a passar pelo processo de dor. Eu, particularmente, Marcinha, quando a gente fala assim de resistência, existe uma ideia, posso estar enganado, mas eu acho que é assim, existe uma ideia de que as pessoas elas são resistentes por medo. Porque tem medo, porque é resistente. Na verdade, eu acho que a gente pode ampliar um pouco essa discussão para não ficar tão rasa. As pessoas não têm medo da hipnose só. Aliás, hoje eu diria que menos do que, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás. As pessoas hoje têm medo da dor que elas sabem que elas vão encontrar.
E aí, sabendo a dor que ela vai encontrar, ela não quer se deparar com a dor. O que ela vai fazer? Fuga, de diversas maneiras. Ela não tem medo do processo, ela tem medo da dor. Ela tem medo, por exemplo, aquele rapaz que é gago, tem 28, sei lá, 27, 28 anos e percebeu que ele é gago porque ele sente falta da mãe. Quando a mãe dava bronca nele, ele gaguejava, mas ele se sentia bem. Ele não quer perder isso. Porque a mãe morreu, porque o pai morreu, ele não quer perder isso. Ele quer continuar gago, porque é uma maneira da mãe e do pai viverem dentro dele. E aí a gagueira começa a fazer mal, ele procura tratamento. Ele vê na primeira vez que deu certo, perdeu a gagueira, mas na segunda vez ele faz questão de trazer a gagueira de volta e falar, não quero perder a gagueira. É o único contato que eu tenho com a minha mãe. Olha que louco que é isso. E isso acontece muito, mas assim, acontece muito, principalmente com procrastinação. Pessoas que procrastinam, que não tem coragem de sair para fazer uma coisa ou fazer outra. Uma boa parte delas está presa no passado. E essa procrastinação é a única lembrança boa que tem do passado. Olha que louco. Por isso que eu falo, não adianta querer fazer. Isso não estou falando para vocês, tá? Estou falando porque eu sei que um monte de gente vai ver isso depois. Mas não adianta querer fazer um curso de fim de semana, de 2 dias, de 3 dias, e achar que sabe mexer com a psique humana, porque não sabe. Não sabe. Dentro da terapia, eu não costumo falar hipnoterapia faz um tempo já, mas dentro da terapia, para mim, o que é menos importante é a hipnose. O mais importante é acolher aquela pessoa. É fazer aquela pessoa compreender que ela tem dignidade, que ela é um ser humano que merece respeito. E aí eu vou escolher a abordagem que eu quero usar. Ou, sei lá, eu vou fazer tratamento presencial. Presencial eu vou usar hipnose não verbal, óbvio. Não vou fazer presencial. Vou fazer qualquer outra coisa. Mas lembrando que aquele ser humano sente dor. Então não tem, na minha cabeça pelo menos, não existe relação da vergonha ou do medo da hipnose hoje em dia com o fato da pessoa se bloquear. O que existe é o medo dela enfrentar essas dores que ela tem para enfrentar. O Dalma até estava falando aqui que, por mais dolorido que seja, né, passa a ser um problema de estimação, né, de estima. Exatamente. Exatamente. A gente começa a criar. Eu falei isso para eles lá em Floripa. A pessoa começa a criar, bota uma coleirinha, dá banho no problema e começa a levar o problema para cima e para baixo. Ó, é foda. Por isso que eu falo, aprendam. Bora trocar ideia com o psicólogo, psiquiatra, bora trocar ideia com a galera. Sabe, vamos pegar, porque nós estamos aqui hoje falando de uma coisa que eu aprendi por intermédio do Giancarlo, que aprendeu pelo Marcelo, que aprendeu com outro, que fez, que não sei o que. Cara, a história já está pronta. A real é essa. A nossa história, a história da humanidade já está pronta, já tem um pingo no i, já tem um ponto final nesse negócio todo. A gente só precisa encontrar e dar veracidade para isso e fazer isso funcionar. Então, para que eu vou querer redescobrir a roda? Eu não preciso redescobrir a roda. Eu só preciso aprimorar o que eu sei sobre a roda. E como o Dan falou, estudar, exatamente. Estudar não é necessariamente pegar um livro e ficar com o livro na cara aqui assim o dia inteiro. Não. Estudar é vivenciar. No nosso caso, principalmente, é vivenciar as coisas. Eu nunca seria bom, eu nunca seria rápido no que eu faço de hipnose não verbal se eu não tivesse vivenciado, experimentado. Nunca seria tão bom, nunca seria tão rápido. Eu fui rápido num ponto que o Giancarlo virou pro pessoal na aula e falou assim, não, mas não precisa ser rápido desse jeito. Porque eu tava falando muito rápido. Eu falei, não, beleza, tranquilo. Mas isso mostra que o afundar na matéria é muito importante. A Marcinha até se desculpou aqui que ela vai precisar sair. Ah, que pena, Marcinha. Fica, vai ter bolo. Mas é interessante mesmo, esse negócio de fuga.
é uma coisa que eu acho que é geral, né? É geral. Tanto, eu já tive isso, eu mesmo, e me deparei com isso. E falei, nossa, olha só, às vezes Hum, você continua fazendo aquilo como fuga para você continuar, né, tendo aquele que nem a gente fala, né, o seu segundo, como se tivesse alguma coisa que está te ajudando, né, por trás disso. é um ganho Então, secundário. o secundário, né? Então, e é muito interessante mesmo, porque a gente tem é uma fuga mesmo, né? Sim, O fuga dos medos, dos sentimentos, da dor, a fuga em geral, que nem o Dalmo falou anteriormente, né? sim. E a gente foge porque uma vez eu estava conversando com a Carol, não me lembro sobre o que que era, tinha mais gente também. E ela falou uma coisa que eu acho que é muito importante, muito, muito, muito. O ser humano moderno esqueceu do motivo de sentir dor. Então, a gente sente uma dor de cabeça de pirona. Você sente uma dorzinha disso, daquilo, daquilo, que você poderia resolver alongando, remédio ou cachaça. E remédio ou cachaça. A gente esquece o poder que nós mesmos temos para tratar certas coisas. E eu acho que isso reflete justamente nessas fugas. Ah, eu não vou enfrentar. Por que que eu vou enfrentar isso de cabeça limpa? Não preciso. Eu tenho uma droga aqui, eu tenho um negócio para tomar que eu vou ficar loucão e beleza. Meu pai morreu, André, quando eu tinha 18 anos, em 2000. E foi um puta baque. Foi um puta de um baque. Eles estavam separados, enfim, ele morreu e para mim foi um puta de um baque. Eu passei limpo. Eu entendi aquilo limpo. Quando minha mãe morreu em 2015, eu era viciado. Eu era viciado em alprazolam. Por quê? Porque minha vida estava mega confusa com um monte de coisa e foi receitado para mim em algum momento um medicamento, eu vi que estava dando certo, então eu vivia meio apagado. Aí depois de anos e anos, eu conheci a Carol, a gente começou a trocar ideia, e conheci mais gente também. E ficou muito claro isso para mim. Era um processo de fuga. Era um processo brabo de fuga. Brabo. E quem estava se ferrando com isso? Eu. Então, tipo, não estava mais valendo a pena aquilo. Não valia mais a pena. Aí que eu comecei a deixar a dor doer. E não é gostoso, mas é necessário. Quando a pessoa procura a gente procura a gente para passar por consulta, ela não está procurando porque ela está bem. Ela está procurando porque ela está mal. E eu vou fazer o que tem que fazer, mesmo sabendo que nós somos empáticos e nós sentimos a dor do cliente também. Então a gente tem que fazer. E não tem jeito, né? E dentro vamos então agora entrar dentro desse assunto da hipnose não verbal. O cliente, o paciente, ele entra, né, nesse conflito também, né? Quando ele acaba entrando no transe, né? Ou acaba se, como é que eu vou dizer? Em transe, quando ele está em transe, ele acaba entrando nesse conflito com ele mesmo. Isso dura quanto tempo normalmente, Bobo? Não existe uma regra. Não existe uma regra. O que existe é sempre observar e calibrar. Como eu sempre digo, calibrando, calibrando. Por quê? Enquanto eu estou fazendo a sessão com a pessoa, eu estou fazendo a anamnese, estou conversando e estou identificando causas, identificando problemas, identificando matrizes de solução. Dentro dessa identificação, a hora que eu percebo que existe algo que está doendo bastante, eu faço o processo da hipnose não verbal, eu faço toda a comunicação não verbal. E eu vou observando a pessoa daquele instante até o final. Por quê? Como não existe uma fala, tipo, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, é como se eu estivesse lidando com um bebê. É literalmente como se eu estivesse lidando com um bebê. Então eu tenho que observar as reaçõezinhas do corpo dele para que ele me mostre vai para um lado ou vai para o outro. Então esse cliente pode ficar dentro daquele estado
que a gente chama, eu pelo menos hoje vejo mais sentido em chamar de quarto estado da mente, ele pode ficar ali 1 hora, tanto faz. Por que eu chamo de quarto estado da mente? É uma maneira mais simples, também é uma maneira teórica, é óbvio, e toda vez que a gente fala de mente, a gente está falando de algo subjetivo, ou seja, não existe uma verdade universal. Ela é um subproduto? Ela é uma coisa que está além da gente? Não dá para saber, só dá para saber que existe. O primeiro estado que a gente está é o estado de vigília agora. Depois a gente tem o estado de quase sono, estado de sono e estado de hipnose. Olha que interessante falar dessa maneira. Porque não é tão subjetivo ao ponto da gente achar que não existe. Existe em algum lugar. Quando a pessoa acessa esse estado, note, ela acessa, nós só guiamos. Quando ela acessa esse estado, a gente só precisa calibrar. A gente só precisa acompanhar e calibrar, e acompanhar e calibrar. Porque ela vai desenvolver tudo aquilo sozinha. Ah, mas eu posso dar alguma sugestão em algum momento? Pode, como eu falei, o Dalmo às vezes faz isso também. Eu não vejo nenhum problema. Eu, particularmente, não gosto. Mas entre eu não gostar e eu falar para não fazer, são coisas bem distintas. A calibragem que você diz, de que forma? Observar. Imagina que a gente tem o ser humano, na hora que ele está conversando com a gente, ele está no estado que a gente chama de estado neutro. Você está olhando para ele, ele não esboça nenhuma emoção, não tem nada exacerbado. Ele está uma pessoa ali, normal. Quando a gente começa a fazer algum tipo de estímulo e esse corpo começa a movimentar, ou seja, ele começa a sair daquele estado de base, eu já estou percebendo as diferenças causadas pela minha interação. Calibrar é observar constantemente o que está acontecendo. É observar. Eu vou observar. E conforme eu observo, eu percebo, por exemplo, se aquele cliente que está no chão ou está sentado, ele está sofrendo virado para a esquerda ou sofrendo virado para a direita. Então, as minhas ações, as minhas atitudes são completamente pautadas em tudo aquilo que ele está vivendo naquele momento. Ali eu decido se eu amparo, ali eu decido se eu coloco a mão perto da cabeça, ali eu decido se eu toco no ombro que está gerando tensão. E você vai ver, porque o ombro está relaxado, de repente o ombro sobe e fica tenso, e aí você toca para tirar a tensão. É um trabalho árduo, constante. Se for 1 hora de sessão, é 1 hora olhando para a pessoa. Existe alguma técnica específica para alguma reação, alguma dessas observações, ou é tudo mesmo na hora aqui? É tudo na hora. Você observa o ser humano e você constrói aquela comunicação na hora. Você constrói tudo na hora. Existem técnicas, por exemplo, dentro do mesmerismo, que são coisas distintas, mas existem técnicas em que você faz a pessoa ter uns tremores e, enfim, você cria efeitos físicos. Esses efeitos físicos são descritos de, eu não vou dizer de maneira teórica, porque nem no teórico isso chega, na verdade, mas eles são descritos como descargas adrenérgicas. Então você pode ter também um processo de catarse a partir do momento que a pessoa está se tremendo, tendo aquelas pequenas convulsões. Só que não existe pesquisa que corrobore com isso. Então acaba caindo naquilo. Funciona? Funciona. Por quê? Porque funciona. A gente não sabe o porquê que funciona, mas funciona. Mas dentro da hipnose não verbal não tem isso, não. Diretamente você provoca algum estado na pessoa? Como? Indiretamente você provoca algum estado na pessoa, no sentido de você sabe qual é o problema dela e você faz com que ela atinja esse problema, que ela caia Sim, nesse problema? sim. Eu vou fazer ela cair nesse problema, na verdade, eu vou compreender que ela caiu nesse problema durante a conversa. E ao longo do processo da hipnose não verbal, ao longo desse processo comunicacional, eu faço reforços se eu quiser. Por exemplo, é um problema com o pai, sei lá, um problema com a mãe. Na hora eu escolho um som que faça sentido. E não existe som paterno e materno, tá? Isso daí é bobagem. Existem sons. A criança,
Acho que um dos grandes segredos é sempre imaginar como a criança vai imaginar. Como a criança vai imaginar que está sendo causado isso? A criança não sabe se é voz de pai ou voz de mãe. Ela sabe da tessitura, ela sabe da altura, ela sabe de peculiaridades do som. Então a gente tem que buscar fazer esses sons de um modo que seja congruente para o que a pessoa está vivendo naquela hora. Entende? Isso também é uma parte complicada, porque exige que o operador não tenha vergonha para poder fazer um som, fazer um gesto. Hoje eu tenho a minha predileção por alguns sons, mas se eu disser para você que eu tô preso no uso de um som ou de um gesto, é mentira, porque não tô mais, faz tempo. Quando você compreende o processo que envolve todo o processo de comunicação, que envolve a hipnose não verbal, você entende que você não precisa seguir o passo a passo como você aprende na escola. Você aprende na minha escola o passo a passo para poder saber o que você está fazendo. E depois você vai fazer de outra maneira. Por exemplo, você aprendeu a tocar violão, 3 acordes. Eu quero tocar diferente. Você vai tocar diferente. Ou, estou dirigindo um carro 1.6, manual. Quero passar da primeira para a terceira. É só passar. Eu não preciso passar da primeira para a segunda, da segunda para a terceira. Eu consigo desenvolver novos caminhos a partir do momento em que eu tenho mais experiência e menos receio de fazer as coisas. Não vai funcionar do mesmo jeito? Vai. Vai porque eu compreendo o que tem de fundamento por trás da hipnose não verbal. Eu compreendo o tanto que eu preciso de um estímulo ou de 10. Eu compreendo principalmente as reações da pessoa que está na minha frente. Isso é importante demais. Isso faz parte de calibrar. Essa é a calibragem que você diz, então, né? Exatamente, a observação constante. Eu queria saber se alguém aqui tem alguma... Aproveitar o Google, nosso querido Google aí, se tem alguma pergunta a fazer para ele, porque os que estão ao vivo, né? Eu sei que depois vai para o YouTube e o pessoal... Ai, podia ter perguntado isso. Sempre do Mas... mesmo jeito, vai tá bom. E em termos de curso, Google, como é que você está? Eu gostaria até de entender aí se você está... tem cursos programados, alguma Sim, coisa? sim. Tem curso agora para agosto, tem um curso em Itupeva. Aí setembro tem lá em Floripa. Fala nisso, Dalmo, vamos fazer lá, hein, velho? Vai ter lá em Floripa. Em outubro vai ter em BH. Tem outras turmas agora que são turmas menores, mas já estão fechadas também. Turmas pequititicas. Tem meu curso online também, que continua à venda. Tem muita gente que gostou, comprou. Quer ver? Vamos ver até a data certa. Que eu já falei para você que malemar tô falando direito, né? Então, para lembrar de cabeça, também. Ó, dia 11, 12 e 13 de agosto vai ser em Itupeva. Itupeva é grudada em Jundiaí, super fácil de chegar. Em Floripa vai ser em Não esqueça que é 2022, viu? 2022, né? Porque você também tem outros vídeos gravados aqui do Praticadamente em 2021. Verdade. 20 e 21, é verdade mesmo. Floripa, dia 1 de setembro de 2022. Só falar com a Ariane também, que ela já te dá toda a letra lá. Tem essas turmas aí. Eu não tô fazendo. A minha intenção, como eu já tinha falado para vocês outras vezes, era fazer uma turma por mês. Mas parece que deu uma quebrada geral. Todo mundo está segurando a mão para fazer curso, está segurando a onda. Então, eu vou fazer de 2 em 2 mesmo, em lugares distintos. Aí dá tempo do Gouveia fazer aqui, dá tempo do Paulo fazer lá no Rio também, para a gente poder ir espalhando isso. É assim, todo mundo ganha menos, mas todo mundo ganha. Falando em Gouveia, ele até levantou a mão. Fala, Gouveia.
Boa noite, Gogo, grande mestre, querido. Boa noite. E a todos aí. Foi muito bem que você colocou isso aí, Gogo, em relação à situação do som, a paralinguagem. Porque é muito engraçado que quando o Jean Carlos veio aqui, nós fizemos curso avançado, muita informação, ele passou muito conteúdo, passou bastante informações aí, né? Agora até você trouxe o Jean Carlos, e esse avançado fez com que você muda muito os conceitos, né? Dos iniciantes do curso na qual nós tivemos e tal, que eu tive vários cursos com você, que a gente sempre está conversando, com você, com o Paulo, né? A gente está sempre conversando. E um dos sons foi assim, que mudou muito a mente para mim, né? Que você, às vezes, o som da criança, o som do papai, eu sei, porque até então, realmente, não se distingue o som. Mas apenas as vogais, o A, E, I, O, U, faz com que monte completamente uma forma de pensar de uma pessoa dentro do processo. Exato. Né? Então, foi um negócio assim muito... Eu usei isso, né? Estou falando isso porque eu usei isso no curso que eu fiz em Birigui, que é onde aprendi lá com o Giancarlo, e que na distinção dessas letras já modificou completamente o modo da pessoa verificar, a perspectiva dela verificar, e quando voltou, fez outro sentido para ela. Né? Então, mas eu tive que aprender que, ó, tem um som, esse sonzinho faz isso, mas não necessariamente você precisa aplicar esse som a todo momento. Exatamente, cara. No início, para meus alunos hoje iniciantes, que tem esse som, que esse som projeta essa sensibilidade, ou não, dependendo até da calibragem que você faz, né? E com que outros sons que faz mais sentido do que esse, propriamente dito, do papai ou da mamãe, que nós não sabemos como é. Né? Sim. Existem, o Giancarlo comentou comigo, eu acho que eu não peguei só, mas existem alguns estudos, não sei se com peso de comprovação de algo, mas existem alguns estudos que dizem sobre a fonética, como que tal letra funciona, como que outra letra funciona. O legal é que a gente não precisa saber isso de cor, mas a gente pode testar. Testando isso, a gente vai percebendo. Por exemplo, o A. O A é um som que afasta ou um som que traz para perto? Façam vocês e percebam. A, ele afasta. O é como se você estivesse trazendo de volta. Ah, mas de onde que vem isso? Do sovaco? Não. Isso é uma percepção. Isso é muito pessoal, mas é uma percepção que é dividida com todos os seres humanos. Então, eu estou fazendo o processo. Eu quero que a pessoa venha para perto. O que o O faz? Fecha. O que o A faz? Expande. Entende? Isso é muito legal. Isso são percepções que as pessoas pegam, como você disse, no curso avançado, que, aliás, a partir de agora, os nossos cursos todos têm esse quê de avançado também. O Gouveia colocou algumas coisas, o Paulo outras, eu coloquei outras. Mas são coisas bem importantes. Né? E o engraçado, professor, que a maioria das pessoas, a letra O e letra U, em termos de cor. Então, eu falo, pessoal, a letra A, qual projeto que cor? Aí, a O, U, e você vai levando essa sequência. É sinestesia, né, cara? Oi? É sinestesia. Não existe uma regra. Não. Olha que louco. É só a sinestesia. O U se torna o Bu, se torna preto. Sabe por quê? Muitas vezes? Por causa do Bu. E aí se torna preto para muitas vezes. O O se torna marrom. Só que tem pessoas que trocam. E aí, quando você entra no processo, as pessoas começam a ver o U com o preto. Então, é uma percepção. É uma percepção, isso é legal. Não vai influenciar em alguma coisa, mas isso é legal da gente saber para poder calibrar, isso é bem bacana. E eu fiz isso no laboratório, como você sabe,
Eu faço vários laboratórios, eu gosto de fazer laboratório, acho que as práticas, né, no projeto é justamente isso. Né? Agora está tendo vindo mais alunos, mais terapeutas para as práticas, e faz com que a gente aprenda laboratório, né? Além de tratar essas pessoas, a gente faz com que podemos fazer outras circunstâncias que fazem com que, olha, isso dá resultado, faz isso dá resultado. Sim, né? Isso é muito importante, cara. O E lance de usar laboratórios, de fazer testes, de testar, como a gente testou na aula, isso é muito importante. Muito. Obrigado. Legal, interessante mesmo. E interessante ainda, Gouveia, do próprio laboratório, porque você fazer esses testes, queira ou não queira, que nem o Gogo falou, né? É uma sinestesia, né? Na realidade, querendo ter o teste que você fazendo, pode muito bem, em algumas pessoas, terem um resultado, em outras pessoas terem outro, né? Interessante, muito interessante. Sim. É muito subjetivo. Se a gente não aprende a ler, não desenvolve. É muito subjetivo. E é muito gostoso, essa que é a real. Você vê a pessoa reagir de um jeito, depois de 10 minutos ela reage de outro, e você fala, cara, é a mesma pessoa. Mas tudo bem, vamos que vamos, é muito legal. Bom, interessante. Estamos já praticamente chegando aqui no final. Queria saber se alguém tiver alguma pergunta, que façam agora ou calem-se. Não para sempre, porque aí eu acho chato. Bota para sempre que eu assumo a bucha. Pode botar para sempre. Não gosto desse negócio para sempre. Nada é para sempre. Tudo se desenvolve. Que nem o próprio Dalmo falou aqui, o governo também falou, é estudar, não é? É que nem o médico. O médico também, ele, queira ou não queira, se ele não parar de estudar, ele para na evolução, né? De qualquer, o próprio terapeuta, se ele também parar, ele para na evolução de atender, né? E então, Gogo, eu quero que você passe tuas mídias aí, tuas redes sociais, deixa aí gravado para o pessoal. Você falou dos teus cursos. Para entrar em contato comigo, vocês podem entrar em contato por WhatsApp ou pelo Instagram. É @gogocneto, tudo junto, tá? Eu tenho turma agora em setembro, como eu disse, que vai ser em Itupeva, grudadinho em Jundiaí, super perto para chegar. Setembro. Outubro tem Florianópolis. Não, em setembro tem... Desculpa, gente. Em agosto tem Itupeva. Em setembro tem Floripa. Em outubro tem BH. E com certeza nesse meio tempo vão surgindo outras, né? Mas a priori a gente tem essas daí. Vocês podem ver as informações lá no meu Instagram. Às vezes eu faço algumas promoções meio malucas e tem gente que ganha curso de graça. Vai que você ganha um curso de grátis, totalmente de grátis. Imagina que legal. Professor. Poder ficar olhando para minha cara, sensualizando no vídeo. Professor, o senhor tem o Roraima também? Ah, é verdade, Gouveia. Boa. Eu tenho Roraima também. Não é Roraima, é Rondônia. Rondônia, 31 de outubro. Isso, Rondônia. Então tem dois. Tem outubro, tem BH e tem Rondônia. Boa. Boa, muito obrigado pela lembrança. Com a Lila, né? Isso, com a Lila. Legal. Com a Lila, aquela mulher gigante, enorme, que dá para segurar num braço só. Vem correndo, Lila, pula. Ela pula, agarra aqui, faz um macaco. Aí você vai andando com ela. Assim. Ela teve aqui até no laboratório de hipnose ela teve aqui, e o Sérgio, que acabou de estar aí, ele brincou com ela, fez um entretenimento na hipnose. Ela é legal, cara. E ela é gente boa. Ficou muito legal. Depois, se quiser, se tiverem interesse, vão lá, assista o laboratório, que foi finzinho do mês agora, comecinho do mês.
Ficou muito interessante. Boa. Tá, gente? Bom, então, ninguém tem mais pergunta para o Google. Eu vou aqui, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vou, então, aqui encerrando essa nossa resenha que tivemos hoje aqui com o nosso querido, agradecendo, né, ao nosso convidado, Gogo Neto, agradecendo também em nome dos diretores e gestores do Praticadamente, a todos que tiveram aqui ao vivo assistindo essa live, essa resenha, e também a você que está aí nos assistindo no YouTube, e você que está escutando no Spotify. Para você do YouTube, você já deu seu like? Então dê o seu like, que você vai ajudar o canal do Praticadamente a crescer cada vez mais, e isso vai fazer com que mais e mais pessoas tenham essas informações. E antes de finalizar, só queria lembrar que vocês entrem lá no Instagram do Praticadamente para receberem os comunicados de todas as nossas próximas resenhas que vamos ter por aí. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!